Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, na tua vida. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, dando saúde espiritual, inteligência, para que você tenha uma visão ampla do cristianismo, da fé pura e aplicada na sua vida, tá bom? Tá bom? Eu que tô querendo me segurando para não dar risada aqui desse tema aqui, tá bom? É um tema engraçado, até na capa eu deixei umas caretinhas da risada aí. Seria muito... sabe aquele ditado do mundo diz assim, ó? Seria cômico se não fosse trágico. Aqui dá pra dizer assim, seria trágico se não fosse cômico. Então, vamos falar sobre um assunto. Bem, o que tem a ver acreditar em Deus com chouriço, com comida? Pra quem não sabe, o chouriço é uma comida que ela tem umas suas origens etruscas, em que se fazia um embutido, fosse uma linguiça, com sangue. Um dos ingredientes era o sangue. Colocava-se miúdos do animal, cabras, bodes, cabritos. Posteriormente veio um porco e assim por diante. Nós aqui no Brasil conhecemos esse prato típico com a carne de porco, né? Com o arroz e talvez mais com porco. Eu acho que no Brasil inteiro 90% é porco. Mas existem variantes desses pratos lá na Índia com galinha. Com sangue de galinha. Mas o que acontece? É um prato que leva sangue como ingrediente. O sangue não é mais nada que a parte líquida da matéria do corpo, que tem funções de transportar energia elétrica, porque ele é um condutor elétrico, e também conduzir vitaminas, sais minerais, todas as coisas boas que tem no corpo, né, o sangue. Claro que tem pessoas que também têm doenças, e no sangue também pode entrar vírus, bactérias, e assim por diante. E até mesmo alguns tipos de vermes minúsculos, seres microscópicos, podem caminhar pela nossa circulação, entrando nos vasos sanguíneos, né? Bem, mas não é o assunto é o sangue, né? O chouriço. O que tem a ver com a congregação? Na congregação cristã no Brasil, eles têm um dogma alimentar que é de não comer chouriço. E isso geralmente não é ensinado no culto. É assim, a torta direito. Eles ensinam lá perto do batismo. Depois do batismo, quando eles pegam o inário e leem lá aquela confissão de fé deles, de Araque, que ele fala assim, devemos abster das coisas focadas, do carne, o sangue e tal. Então aí que está o negócio. Como não tem um estudo teológico, eles fizeram eles convencionaram, eles pensaram que seria assim. Por quê? Porque existe realmente lá, no meio das tradições pagãs que deram origem ao judaísmo, as tradições não se alimentaram do sangue, porque eles achavam que o animal só era vivo, só tinha vida porque tinha sangue. Se você tirasse todo o sangue do animal ou uma parte, ele morreria, perderia a vida. É lógico que o sangue ele é o condutor, mas o sangue não é a vida. O sangue é um condutor da vida. E essas civilizações passadas, elas se apoiavam em estudos deles, né, científicos, da forma que eles aprendiam. Por exemplo, você pegasse um braço dormência, amarrasse uma corda no braço e o sangue parasse de circular, o braço gelava, perdia o movimento, estava em dormência, né? Aqui no Brasil nós falamos da câimbras, né? E aqueles movimentos voluntários até ele parar. Depois que o movimento de sangue para, o braço fica gelado, e se você não desamarrar aquilo ali, vai te causar um problema, vai te causar uma gangrena, e assim por diante, né? A morte repentina de milhares de células, então vai começar a necrosar aquela região, vai escurecer, e você vai morrer, vai perder o braço, vai ter que amputar. Então eles faziam as experiências deles lá, no passado lá. Mas isso aí muito antes de Moisés escrever os relatos dos Gênesis da forma que o Moisés escreveu. Já existiam os estudos. Os próprios egípcios há 25 mil anos já escreviam alguma coisa sobre medicina. Faziam até cirurgia na cabeça, os egípcios faziam. Bem, então realmente tinha esse problema de
religiosidade, que não se podia tomar o sangue porque o sangue tinha vida. E se apoiavam no livro do Gênesis, no capítulo 9, eu acho que no versículo 4, eu marquei alguma coisa aqui do Novo Testamento, que fala assim, a carne, o sangue, tal. Seria Deus falando, né, para o homem, né, que a carne e o sangue comerás, né, mas com o sangue não, porque o sangue era vida. Deus requereria o sangue. Então essa é a figura de linguagem da forma que os judeus acreditavam que o sangue realmente era vida. A vida do ser humano, ela não se baseia somente no sangue, é todo o corpo, né? E ele é um símbolo, né? Por isso que Jesus Cristo também usou como a sua morte na cruz, o sangue que verteu da cruz, ele nos deu vida. É simbolismo. Simbolismo. Então, como na congregação todas as passagens da Bíblia são literais, eles vêm com essa história, não, você não pode comer um chouriço, porque é o sangue sufocado. Olha só, eles juntaram dois termos, o sangue, que é derramado ao chão do animal, ou faziam-se aqueles pratos, e o sufocado, que seria o embutido, como fosse uma linguiça lá, ou chouriço. Só que eles não sabem que naquela época lá, existiam rituais, no quais se consagravam animais e se tomava o sangue. Então, quando os apóstolos na Assembleia de Jerusalém falaram sobre esse assunto, eles falaram, no comecinho da igreja, eles convencionaram, né, acharam por bem, que para não causar um problema com o rito mosaico, vamos se abster de tomar esse sangue, vamos se abster de degolar os animais e espargir o sangue. Então, quando ele fala para a gente se abster do sangue, é sobre os rituais pagãos que tomavam esse sangue, não porque vai fazer mal, mas é porque realmente não faz parte da fé, não tem nenhuma importância. Isso aí, esse ritual não tem importância nenhuma para nós. E aspergir o sangue, degolar uma pomba, tal, oferecendo em sacrifício no altar, porque isso é coisa do Velho Testamento. Por isso que os apóstolos falaram sobre se abster do sangue e do sufocado também, porque eles acreditavam que os animais mortos por estrangulamento, como a galinha, as patas, tal, eles não poderiam ser comidos, porque o sangue não desceu à terra. Então o sangue não voltou a Deus. Então a vida estaria ali. Se você comesse a vida de um cachorro, de um gato, de um porco, de um pássaro, de um boi, de uma cabrita, de um peixe, você comesse o sangue dele, você estaria comendo a vida do animal e estaria trazendo desejos animalescos. Isso é tudo tradição de povos pagãos. Veja, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos rituais antropofágicos, em que os nossos nativos da Austrália, os nativos lá do norte da América, nos Estados Unidos, os nativos até da Índia lá, eles se alimentavam da carne humana e do sangue dos seres humanos que morreram, dos parentes e dos abatidos em combates de guerras. Porque eles acreditavam que quando você comia, o corpo tomava o sangue da pessoa, você adquiria aquela vida daquela pessoa, a inteligência e as características daquela pessoa. Então é tudo questão cultural. Bem, por que é que a congregação cristã no Brasil, hoje, ela realmente segue a risca isso aí, mesmo nós sabendo que o próprio apóstolo Paulo depois deixa bem claro que até mesmo a carne oferecida ao ídolo, a comida oferecida ao ídolo, se ela não vai causar escândalo na cabeça do outro que está junto com você, você pode comer tranquilo, de consciência. É só oferecer a Deus que tudo é purificado. Pedro também fala, lá naquela visão que ele fala dos gentios, do evangelho dos gentios, então Pedro fala que ele viu os animais presos naquele lençol por 4 pontas, e que simbolizava os povos gentios para anunciar o evangelho. E que Deus falou assim, mata e come. Ele disse assim, mas Senhor, nunca entrou na minha boca animal impuro e tal, porque a causa dessa concepção judaica, que veio do paganismo. Daí Deus falou assim, não fala impuro aquilo que eu purifiquei, não faça impuro que eu purifiquei. Que era um simbolismo para as pessoas que ele ia falar do evangelho, o povo do mundo, vamos dizer assim. Então o que acontece? Acontece que a congregação cristã do Brasil, por que ela mantém essa doutrina do sufocado, o sangue da... Porque se ela fosse manter aquilo que está escrito lá no Gênesis, ela não teria como manter. Porque as pessoas da CB gostam de carne vermelha. E a carne vermelha tem sangue. Porque a Bíblia diz, a carne com seu sangue não comerás. A carne é vermelha porque ela tem sangue nela. Então para você comer uma carne sem sangue, teria que comer somente a carne de peixe e deixar escorrer lá não sei quantas horas e macerar alguma coisa, entendeu? Ou a concepção de vermelho também do sangue é uma concepção, porque tem sangue que não é vermelho, tem sangue que é transparente, tem sangue que tem outras cores.
Então a pessoa para comer a carne vermelha, a carne de boi, lá, ela teria que fazer um processo, deixar desidratar, sei lá o que, destruir tudo o sangue, tirar, deixar só branquinho, ou uma carne transparente, parecer uma borracha transparente. Então eles não têm esse fundamento. Por isso que eles se apegam ao livro dos Atos dos Apóstolos. Eu até marquei aqui, ó, Atos dos Apóstolos 15. No versículo 20, diz assim, ó, na Assembleia de Jerusalém, né? Diz assim, ó, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Isso é o versículo 19, tá? Vamos pro 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, não é a comida dos ídolos, tá? A contaminação dos ídolos não é só isso, é pensamento, é essa teologia dos ídolos. Da prostituição, realmente prostituição, adultérios, outros tipos de prostituição, né? As pagas, né? Que tem no mundo, tudo mais. E do que é sufocado e do sangue. Então, a congregação cristã mantém esse ritual, simplesmente, ponto, por causa disso aí, ó. Aqui está o segredo. Ela quer se parecer com uma doutrina apostólica que segue à risca o que os apóstolos escreveram. Então, para se tornar uma igreja literal e mais próxima da Bíblia, do sistema apostólico, então eles estão seguindo literalmente isso aqui. Literalmente isso aqui. Justamente para quê? Para chegar perto, no máximo, para poder ter argumento de falar para as pessoas de outras igrejas que nós somos a igreja apostólica, porque nós fazemos 100% do que os apóstolos praticam. Ela só não divide igual os anciãos, com o imperador, com o povão, as propriedades e o salário, porque a Bíblia diz que os apóstolos e os discípulos, eles tinham tudo em comum. Não estou falando de comunismo, não, estou falando em comum, em divisão. É isso eles não fazem. Mas eles querem ser 100% parecido com o apostolado. Depois que começaram a ler a Bíblia, os jovens, as pessoas começaram a entender a Bíblia, eles mudaram um pouco, dizem assim, nós somos os mais parecidos, mais próximos do sistema apostólico. Então é por isso que eles fazem essa bobagem de não comer chouriço. Agora, diz pra mim o que? Uma coisa, irmão ou irmã. Você comer a carne de um animal, tomar o sangue do animal, né? Seja num prato, seja num molho, seja de qualquer forma. Isso vai te impedir de entrar no céu? Isso vai te tirar a tua comunhão? A própria Escritura deixa que aquilo que entra pela boca não contamina o homem, mas o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca, porque ela não volta mais. E a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então essas coisas espirituais que podem causar problemas, brigas, discussões, palavrões, falta de educação, isso pode contaminar você, precisa fazer mal. Mas o que você come, desde que seja com ordem de decência, não te faz mal. É até chato fazer um vídeo desse, mas é uma curiosidade, é um segredo da CCB. Poucas pessoas sabem disso aí. Poucas pessoas sabem da CCB proíbe a pessoa de comer uma galinha que foi estrangulada lá ou comer um chouriço, tá bom? Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você conhece alguém aí que já te falou isso pra você, ou se você foi ensinado a não comer chouriço, que é pecado, você escreve no comentário aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se assim eu permitir.